Time Fit Style, que saudade que eu tava de vocês! Mas voltamos em grande estilo, porque hoje a minha xará, minha coach, minha musa inspiradora veio aqui pro canal e eu vou deixar que ela se apresente pra vocês, que com certeza ela sabe dizer muito melhor que eu, e foi com essa apresentação que ela me ganhou e eu virei paciente dela. Seja bem-vinda! Obrigada, Rafa! Então, para mim é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, de comportamento alimentar. Então, eu sou a Rafaela Malcaburi, sou psicóloga, wellness coach, e eu trabalho especificamente com comportamento alimentar, tudo que envolve o nosso comportamento alimentar. Ou seja, mais fit style que isso, impossível, né? E é um assunto tão importante, foi o que eu falei pra Rafa quando a gente começou. A gente precisa divulgar isso, é uma informação que vai virar conhecimento e com certeza vai ajudar tantas pessoas a se identificarem. Eu, quando cheguei até a Rafa, eu achei que eu tinha transtorno alimentar. E aí eu descobri que não, que eu comia transtornado. Então eu vou pedir pra ela, pra ela explicar pra vocês qual é a diferença, Rafa, de comer transtornado e de transtorno alimentar. Bom, de um lado a gente tem um comer normal, comportamento normal em relação à alimentação. Que seria o ideal. Mas a maioria das pessoas não está nesse ponto de comportamento normal. Num outro extremo, a gente tem um transtorno alimentar, que é uma comorbidade psiquiátrica. Então a pessoa precisa de um encaminhamento médico, é algo do nível psiquiátrico mesmo. Precisa também de acompanhamento psicológico, mas é caracterizado como uma doença. E no meio do caminho existe o comer transtornado, que muitas pessoas podem estar se identificando com o comer transtornado. Muito. Então vamos dar uns exemplos pra gente, para as pessoas que estão vendo nós se identificarem e poderem melhorar, porque quando a gente descobre que tem alguma coisa, a gente consegue procurar ajuda, né? Como dizem, a ignorância é uma bênção, né? Às vezes a gente não olha, não vai atrás, porque é melhor fingir que não tá vendo, que não tá sabendo. Dá uns exemplos pra nós, Rafa. Vamos lá. Sentir muita culpa ou remorso depois de comer determinado alimento. Quem se identifica? Eu! Então, pessoas hoje estão com um certo pânico de alguns alimentos específicos, né? Por exemplo, a farinha branca virou uma grande vilã, o açúcar, enfim. Então é sentir extrema culpa e remorso depois de comer aquele determinado alimento que considera proibido. Mentalidade de dieta a vida inteira. Então pessoas que nunca relaxam, nunca têm uma relação boa com a alimentação. Estão sempre inimigas da comida. Não, eu não posso, que eu tô de dieta, não posso. E sempre, a vida inteira, essa mentalidade. Isso não é positivo, isso não é saudável. O ideal é que a gente tenha um estilo de vida saudável pra sempre. E não um período que eu vou estar de dieta, vou conquistar meus objetivos e depois eu não preciso fazer mais nada. Sempre que não funciona, né? Tu até já falou pra mim que daí fica de dieta e depois o corpo parece também com efeito rebote, né? Por isso o defeito sanfona, né? Tu te priva durante um determinado período e aí quando termina, que tu estabeleceu aquele período, tu tenta compensar tudo que tu perdeu. Não viveu. Não viveu. Então o ideal não é isso. Pessoas que enxergam, por exemplo, a atividade física como uma compensação. Então, hoje eu comi, fui no rodízio de pizza, amanhã eu tenho que me acabar na academia. Perfeito. Né? Não, a atividade física ela tem que ser vista como um hábito, um prazer, independente pra compensar algo ou não. Sempre que tudo que a gente faz pra compensar, né? Tipo, fala do rodízio de pizza e no outro dia, sei lá, toma só água. Não é um corpo saudável, né? E fit style é um corpo saudável, né? E a Rafa sempre bate na tecla pra mim que não quer dizer que a gente é magro, que a gente é saudável. Então acho que foi um grande divisor, o coach, eu tô na metade, de aprender como realmente funciona o corpo e respeitar ele. Isso. E entender que uma coisa às vezes não tem nada a ver com a outra. Outro exemplo de comer transtornado, pessoas que fazem jejuns muito prolongados, pulam refeições, né? Isso também evidencia. Pessoas que chegam a mastigar um alimento e cospem. Eu fiquei chocada quando ela disse que isso existia.
Existe. né? E a do cheiro, Rafa? Cheirar, né, um chocolate, por exemplo. Não, estou de dieta, não posso comer, mas só cheirar e deixar de lado. Uso excessivo de suplementos. Então tem pessoas hoje que estão numa obsessão tão grande por uma forma física que acabam tendo essa busca incessante, né, por suplementos, sem prescrição médica e sem prescrição nutricional. Então não há problema se isso é indicado, Claro. com acompanhamento nutricional. O problema é que as pessoas estão se fazendo auto-uso sem critério. É que nem no meu Instagram mesmo, eu sempre falo, isso aí é pra mim, é o que a minha Nutri disse, é os meus manipulados, é a minha dieta. E o nosso objetivo, encerrando, quando eu cheguei na Rafa, era fazer as pazes com os alimentos, era tirar os pré-julgamentos, as minhas, como que tu chama? As minhas que não são neuras, são as minhas crenças. Essa é a palavra que eu vou falar toda semana. E as tuas crenças. Então, espero que tenha sido tão rico pra vocês quanto foi pra mim ouvir ela e, né, ter a oportunidade de poder ouvi-la toda semana. Não hesitem em mandar mensagem, né, Rafa? Que a Rafa responde. No Instagram dela sempre tem algumas dicas pra gente levar adiante. Te agradeço muito pelo teu trabalho, pela pessoa maravilhosa que tu é. Obrigada. Gratidão. E gratidão. Essa é a nossa palavra, gratidão. Sempre. Muito obrigada. Até terça que vem pra vocês. Até. Beijo. Obrigada. Foi ótimo. Né?